Olá, hoje nós vamos conversar sobre a organização do Estado. Mais precisamente, a preocupação é com as formas de Estado. O conceito de forma de Estado é um conceito que se relaciona à análise de como o poder político vai interagir em função do território de um dado país. Ou seja, a gente está olhando para uma circunstância muito macro. A preocupação da gente é ver se será de um poder central que todas as decisões vão ocorrer num dado país ou se a gente vai admitir a existência de poderes autônomos que possam, limitados regionalmente, também atuar dentro daquele estado. Essa é a distinção, talvez fundamental, que a gente tem para compreender o que vem a ser forma de Estado. Então, quando se fala em forma de Estado, a gente está querendo classificar os Estados de duas maneiras. A gente quer ver se estamos perante um Estado simples, também chamado de um Estado unitário, ou se nós estaremos perante um Estado composto, também chamado de um Estado complexo. São basicamente três perguntas que a gente vai se fazer para poder distinguir uma e outra hipótese. Por quê? Porque no estado simples a gente vai estar perante a existência de um poder político central que vai funcionar para todo o território. E no caso do estado composto, além de um poder central que funciona para todo o território, nós presenciaremos a existência de poderes autônomos regionais que também estarão funcionando no mesmo país, no mesmo estado. Então é por isso que esses critérios de distinção são unidade ou pluralidade de ordenamentos jurídicos originários ou de constituições. Por exemplo, um país em que, em um dado no seu território, a gente vai encontrar a existência de mais de uma constituição, ele é representante de um estado composto. Se eu, por acaso, ao contrário, encontro uma única Constituição, eu estou perante um Estado simples. É a mesma lógica quando a gente fala em pluralidade ou unidade dos sistemas de funções e órgãos de Estado. Se eu tenho vários órgãos do Estado para realizar, por exemplo, a mesma função, isso significa que nós estamos perante um modelo plural, o que nos leva a um Estado composto. A mesma coisa se eu pensasse, por exemplo, se eu vou ter um poder judiciário único ou se eu terei, em relação àquelas regiões que gozem de alguma autonomia, também um poder judiciário. Também fica como critério a questão da unidade ou pluralidade de autonomia de exercício dos poderes políticos. Tá? Ou seja, tentando simplificar a ideia, quantos governos eu terei? Eu terei um governo único ou eu terei governos nessas unidades regionais? Só para que a gente compare com alguma facilidade. Pensem, por exemplo, numa federação. Uma federação, como a gente vai ver, é um exemplo de um Estado composto. Ali eu tenho mais de uma Constituição existindo e funcionando nela. Eu tenho pluralidade dos sistemas e funções de órgão. Por exemplo, eu terei um poder judiciário federal e um poder judiciário estadual. Eu terei também uma pluralidade de autonomia de exercício de poderes políticos. Ao mesmo tempo que eu tenho um presidente da República, eu tenho um governador do Estado. Então, esses são os critérios para a gente definir se estamos perante um Estado simples ou se nós estamos perante um Estado composto. Então, a gente fica preocupado com os conceitos. E aí, conceitualmente, os estados unitários são aqueles que vão aparecer juridicamente, tá? Como detentores de um poder uno. Isso a gente já sabe, né? Todo poder do Estado é um poder uno, mas a gente não vai se preocupar apenas com o fundamento. A gente vai se preocupar que esse poder, também em sua estrutura e em seu exercício, represente essa unidade. Logo, eu tenho um único ordenamento constitucional. Eu tenho uma unidade de sistema de órgãos estatais. E a gente vai ter também uma unidade de exercício do poder político. Daí a diferença que o conceito também vai ter que nos mostrar quando estivermos falando nos estados compostos. Porque esses vão aparecer juridicamente, regra, como a união de dois ou mais estados. Vão apresentar
pluralidade de ordenamentos jurídicos originários. Então, vamos ter mais de uma Constituição em um dado Estado composto. Vamos ter pluralidade de funções e órgãos estatais e também, pelo menos, duas esferas distintas de exercício do poder político. Pelo menos, porque isso vai depender do tipo de organização federativa, por exemplo, que um determinado Estado tem. Então, quando a gente pensa nas formas de Estado, estamos perante o Estado unitário ou estamos perante o Estado composto. Quando a gente concentra um pouquinho mais no Estado unitário, a gente vai verificar que ele pode ser classificado. Tá? Eu já sei que o Estado unitário é aquele que tem um poder central e do poder central a gente vai fazer emanar as decisões políticas para todo o território. Mas mesmo esse Estado unitário, ele pode ser classificado como um Estado unitário puro, como um Estado unitário descentralizado administrativamente, ou ele ainda pode ser um Estado unitário descentralizado administrativa e politicamente. O Estado unitário puro, tá? Que alguns autores vão chamar de centralizado, ele é aquele em que essas competências estatais vão ser exercidas através de um governo central, de um poder central, portanto, de maneira centralizada. Tá? Quem concentra o poder político concentra as decisões políticas. Esse modelo de centralização do poder é o que caracteriza essa forma de Estado unitário. O exemplo que a gente poderia dar é se vocês pensarem o Brasil no Império, do modo que foi desenhado pela Constituição de 1824. Ou seja, ali nós estávamos perante um Estado unitário puro. O Estado unitário descentralizado administrativamente também pode ser chamado de um Estado regional integral. A ideia das decisões políticas estão todas concentradas nesse poder central. Agora, a execução das decisões pode ser delegada, pode ser transferida para pessoas ou órgãos criados para esse fim administrativo. O exemplo que a gente pode dar é quando a gente fala no Brasil, ainda no Império, ainda sob a Constituição de 1824, mas depois da revisão, da mudança que existiu nessa Constituição, ou seja, a partir de 1834. Então, ali a gente tem um Estado unitário descentralizado administrativamente. A última espécie de Estado unitário é o Estado unitário descentralizado, tanto do ponto de vista administrativo como do ponto de vista político. Ou seja, a gente vai admitir a existência de um grau mínimo de poder político que pode ser exercido regionalmente. Por isso que esse Estado é considerado, é chamado como um Estado regional parcial. Ele é aquele em que ocorre essa dupla descentralização, né, tanto administrativa quanto política. Então, eu tenho a existência de um governo central e terei também situações em que há algum grau de autonomia política em regiões que estejam definidas na Constituição como possuidoras dessa característica de autonomia. O melhor exemplo é Portugal, né, desde 1976, que é a data da atual Constituição, por conta das regiões autônomas dos Açores e da Madeira. Se o Estado unitário pode ser classificado, a gente também vai poder classificar o Estado composto. Então, quando se fala no Estado composto, a gente já sabe, ele tem uma ideia que é uma ideia base, é a união de dois ou mais estados que vão se juntar. Eles, quando juntam-se, eles vão apresentar pluralidade de constituições, pluralidade de sistemas de funções e órgãos de Estado e, pelo menos, essas duas esferas distintas do exercício do poder político. Se a gente retoma a ideia do conceito, a gente pode passar para a perspectiva da classificação. Então, a classificação ela permite que os estados compostos sejam de duas maneiras se a gente utilizar um bom rigor. Ou seja, o estado composto ou é uma união real
ou, mais comumente, será uma federação. Vocês vão, sempre que estudarem a doutrina, verificar que há referências também à ideia de uma união pessoal, em contraposição à união real, e à ideia de confederação, em contraposição à federação. Mas como a gente vai ter a oportunidade de ver, união real e confederação, a meu ver, eles não devem ser considerados enquanto um Estado composto. Por isso que a gente diz que eles são chamados de forma imprópria. Considerando a diferenciação entre união real e união pessoal, vai ficar claro porque união real é verdadeiramente estado composto e união pessoal é uma forma imprópria de dizer que estamos perante um estado composto. As diferenças principais são as seguintes. Em que pese tanto a união real e a união pessoal referirem-se a modelos ligados à monarquia, a união real ela se forma através de uma fusão orgânica entre estados, ou seja, os estados vão se juntar para formar um outro estado. E esses estados eles passarão agora a ter em comum o mesmo chefe de estado. Tá? Essa é a característica principal. Claro que se eles vão formar um novo Estado, eles vão ter também em comum órgãos do Estado que eles constituem, né? De tal modo que a gente ainda vai poder, mesmo assim, preservar alguns órgãos, organismos particulares de cada Estado. Mas a ideia da União Real é eu ter, por força do modelo monárquico, agora um só chefe de Estado para mais de um Estado. E esses Estados vão se fundir na criação de um novo Estado. A União ela vai ser regulada, essa é a regra, através de uma Constituição. O exemplo que a gente pode dar para ficar na nossa história é o que acontece com o Brasil entre 1815 até a independência de 1822, porque ali a gente vai estar numa condição agora jurídica diferente a partir das relações de Reino Unido com Portugal e Algarves. A gente também, quando pensa, portanto, na União Real, vê que é um novo Estado que está surgindo. A união real é ligeiramente diferente da união pessoal pelo seguinte, porque na união pessoal a gente vai ter um mesmo chefe de Estado para mais de um país. Mas esse chefe de Estado comum aos dois Estados, ele não vai ter o condão de unificar, juntar, fundir esses dois Estados para criar um terceiro, um novo modelo. Tá? Por isso que a união pessoal não é um estado composto, é apenas uma situação de fato. Eu terei o mesmo regente em um país e em outro, mas isso não vai fazer com que os dois países se juntem para formar um terceiro estado. Tá? Então, o que é em comum é a pessoa do titular. Nós não estaremos tornando em comum o órgão, né? A chefia de Estado, feito acontece na União Real. Porque lá eu tenho um Estado composto, na União Pessoal eu não tenho. Então, quando a gente vai pensar em termos de exemplos, voltamos para a ideia de Portugal e Brasil, só que agora em 1826, quando o nosso Dom Pedro I vai, por um curto período de tempo, ser ao mesmo tempo imperador do Brasil e será também o rei de Portugal por força do falecimento do pai. Né? Então, lá em Portugal, ele é o Dom Pedro IV. A diferença entre união real e união pessoal permite que a gente veja que a união real é que verdadeiramente é um estado composto. De igual modo, quando a gente faz a comparação entre federação e confederação, a gente também vai perceber que apenas a federação representa um estado composto. Porque o Estado federal ele tem uma definição clássica. Qual é a definição clássica? É a união de estados independentes pré-existentes que vão abrir mão de sua soberania para formar um novo Estado. Então, eles se juntam, aqueles dois ou mais estados, e formam agora um novo Estado soberano.
Só que essa junção não está, como acontece na União Real, dependente das questões de transmissão de trono. Aqui não. Aqui no Estado Federal, em regra, nós estaremos perante um modelo republicano. Como a gente vai ver, em regra, porque não é uma regra absoluta. Mas a ideia do surgimento do Estado Federal é sim ligado ao modelo republicano. Então veja, no Estado Federal, o poder político estará repartido entre diferentes entidades governamentais autônomas que vão coexistir em um mesmo território. Então, o que é que acontece? Aqueles estados que se uniram para formar um novo país vão preservar algum grau de autonomia a partir da própria Constituição, que vai determinar quais são essas competências que as entidades federadas, cada uma, deve ter naquele modelo político. Por isso que o Estado federal é um Estado composto. Já a confederação, ela não representa uma união indissolúvel, feito é a federação. Ao contrário, ela é uma união entre estados soberanos. Logo, os estados não vão abrir mão de sua soberania para formar um novo estado. Ao contrário, o que eles fazem é se vincular através de celebração de tratados. O que eles querem? Ter obrigações recíprocas, criar, às vezes, um modelo de um órgão central para que, a partir de determinados interesses em comum, eles possam agir conjuntamente. É por isso que a gente diz que a federação se preocupa, a confederação, desculpem, se preocupa muito mais em estabelecer um estado de concertação, um modelo de concertação, em que os estados vão ter agora um diálogo e, a partir desse diálogo, vão agir em conjunto. Assim, cada estado aderente mantém a sua própria soberania, o que vai garantir o direito de secessão. A qualquer momento, esse direito pode ser exercido e o Estado deixar a confederação, porque ele não deixou de ser um Estado soberano, porque ele não criou, do ponto de vista do direito, um novo Estado. Por isso que a confederação não é, de maneira própria, algo que a gente deva considerar como um Estado composto. Quando a gente pensa na federação, esse sim é um Estado composto, e o que a gente tem que estudar um pouco mais, diz respeito à união de Estados independentes pré-existentes que vão formar agora um novo Estado. Essa união tem um caráter de uma união indissolúvel. E isso vai gerar consequências, que são essas características da federação. Primeira dessas consequências, uma dualidade de constituições, ou seja, eu, no mínimo, estarei perante a existência de duas constituições. Ah, mas como é isso? Basta a gente pensar no Brasil de hoje. Se você se imaginar nesse momento, estamos falando, né, do estado de Pernambuco, nós estamos submetidos aqui a duas constituições. A Constituição da República Federativa do Brasil e a Constituição do Estado de Pernambuco. Todas as duas vindas de um poder constituinte. Né? Afinal de contas, já se estudou o fenômeno do poder constituinte originário e do poder constituinte decorrente. Vejam, a cada ponto do território eu tenho duas constituições como sendo a regra. Quando eu verifico todas as constituições que existem no Estado Federal, esse número não precisa ter um limite pré-definido. Tá? O fato é que a cada ponto do território nós estamos submetidos a pelo menos duas constituições. A gente também percebe a existência de uma pluralidade de sistemas de funções e órgãos. Então, eu terei um legislativo federal e terei legislativos estaduais. No nosso caso, também teremos legislativos municipais, porque a característica da Federação Brasileira é um pouquinho diferente das demais. Né? Na verdade, talvez a palavra certa não seja característica, mas a configuração da Federação Brasileira é diferente da Confederação Norte-Americana e das demais confederações.
Se a gente sabe disso, a gente vai ver que é possível também que haja uma intervenção institucionalizada dos Estados federados, pensem nos Estados-membros da Federação, na formação da vontade política do Estado federal. Então, basicamente, o que a gente quer é como é que se institucionaliza ouvir os Estados-membros de uma federação? Como é que eles vão influenciar na formação dessa vontade política da própria federação? Através da criação de órgãos onde eles tenham representação. E esses órgãos tenham competências de natureza política. No caso brasileiro, o Senado Federal é o exemplo. Cada Estado-membro e o Distrito Federal tem 3 representantes no Senado Federal. E esses representantes vão poder atuar na formação da vontade política do Estado, vão poder fazer leis, vão poder ajudar a modificar o texto constitucional. Então, a gente percebe que há essa intervenção de maneira institucionalizada. Se a gente pensa numa federação, a gente deve fazer a seguinte reflexão. Olha, se eu vou abrir mão de uma soberania para fazer parte de uma federação, eu quero, em contrapartida, ter, no mínimo, a garantia de autonomia. Então, essa garantia da autonomia tem que estar prevista na Constituição Federal. E essa previsão é realizada através da existência de um sistema de repartição de competências, que vai dizer o que cada ente daquela federação pode fazer. Assim, ninguém vai poder invadir a minha esfera de competência federal. E, além disso, se eu tenho competência, é porque eu tenho obrigações a cumprir. Se eu tenho obrigações a cumprir, eu precisarei ter receita para fazer face àquelas despesas. E aí a gente fala também num sistema de repartição de receitas tributárias. Por fim, também é uma característica das federações a gente ter a igualdade jurídica dos Estados federados, o que tem um reflexo direto na igualdade de direitos dos cidadãos de cada um daquele Estado federado. Então, um cidadão do Estado de São Paulo não vai ter mais ou menos direitos do que um cidadão do Estado do Amapá. Os direitos são iguais porque há uma igualdade jurídica dos próprios Estados federados. Se a gente entender o modo de caracterização da federação, a gente tem que pensar quais são os mecanismos de formação da federação. Tudo bem, uma união de estados independentes pré-existentes para formar um novo país. Ótimo. Quais são os 2 principais modelos para isso acontecer? Aí a gente vai ter esse modelo que leva ao conceito união de estados independentes pré-existentes é o que a gente vai chamar de um federalismo por agregação. Logo, a federação é formada pela agregação, pela junção de antigos estados independentes, estados soberanos, que vão abrir mão daquela soberania para formar um novo estado, que vai ser agora um estado federal, indissolúvel. E dentro desse estado, eles não terão mais soberania, mas preservarão a sua autonomia. Tá? Então, esse modelo clássico é o que a gente vai encontrar nos Estados Unidos da América. Já o modelo brasileiro não se reconduz a esse federalismo por agregação. Então, a gente vai estar num modelo que a gente vai chamar de um federalismo por desagregação, ou alguns chamam também por segregação. Qual é a ideia aqui? É quando ocorre o fato de eu ter um Estado unitário e esse Estado unitário descentralizar suas competências, criando entidades federadas. Então, é mais ou menos o que acontece no Brasil, o que aconteceu com a Federação Brasileira. A gente vem de um Estado unitário, que a gente já classificou, não é? Lá pelo século XIX quase todo. Aí chega em 1889, a gente tem a proclamação da República. Saímos de um modelo de união que nós tínhamos, né, de uma união pessoal, não, de um Estado unitário, e passamos a chegar a um modelo que vai descentralizar.
e transformar aquilo que a gente chamava de província em um Estado membro de uma federação. Então, o movimento é um movimento centrífugo. Ocorre o contrário do federalismo por agregação. Não eram estados que existiam que se juntaram para formar um país. Era um país que existia, que se descentralizou para dar uma nova forma jurídica a ele mesmo. Deixa de ser um Estado unitário, reconhece a autonomia, poderes políticos próprios para esses Estados-membros e chegamos a uma federação. A formação da federação, portanto, vem ou com federalismo de agregação ou com federalismo de descentralização no modelo, ou segregação no modelo que a gente referiu. Bom, se a gente pensa especificamente na Federação Brasileira atual, a gente tem que estudar essa organização político-administrativa. Aqui a gente tem que entender a coisa da seguinte maneira. A gente tem que olhar para dois artigos da Constituição. O artigo 1º, que é aquele que diz a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito, e o artigo 18, que vai estabelecer e compreende a organização político-administrativa brasileira, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esses dois artigos eles estão tratando de um modelo de organização do Estado. O artigo 1º vai criar os entes federados, ou seja, os entes que compõem a federação. Quais são eles? Os estados, os municípios e o Distrito Federal. E a organização político-administrativa vai se preocupar com a autonomia dos entes que vão existir na ordem jurídico-constitucional brasileira. Ou seja, eles vão estar preocupados, o artigo 18 vai estar preocupado em falar de entes políticos ou de entes político-administrativos. Por isso que lá, além dos estados, municípios e Distrito Federal, a gente também fala na ideia da União ou da União Federal. Essa União Federal é quem vai ter a tarefa de representar a própria federação, o conjunto soberano que a gente vai referir como sendo a federação. Nessa condição, o que a gente vai encontrar, portanto, é que estamos olhando para, no caso da organização político-administrativa, pessoas jurídicas de direito público interno. Ou seja, o Estado federal ele é soberano. A federação é a própria República Federativa do Brasil, que é uma pessoa jurídica, ou seja, tem uma personalidade jurídica própria, funciona como tendo uma vida jurídica própria. Essa pessoa jurídica da República Federativa do Brasil é reconhecida pelo direito internacional. Então, para o direito internacional, o que existe é o Brasil. Mas quando a gente olha de dentro, a gente não vê apenas a República Federativa do Brasil, a gente vê os componentes político-administrativos dessa república. Então, o que é que eu vou ver? Eu vou ver que tem quem representa a própria federação, que é a União Federal. Eu vou ver que cada um dos Estados-membros tem uma autonomia política, do mesmo modo que eu vou perceber a existência de um Distrito Federal, vou ver pelo artigo 1º da Constituição e o artigo 18 que os municípios têm autonomia. Então, isso significa que a União Federal, os estados, o Distrito Federal e os municípios são também pessoas jurídicas, só que agora a gente classifica como pessoas jurídicas de direito público interno. Só sendo pessoa jurídica é que nós poderíamos falar de uma entidade que tem direitos e obrigações. Por isso que a União Federal tem direitos e obrigações, os Estados-membros têm direitos e obrigações, o Distrito Federal, direitos e obrigações, os municípios, cada um deles, direitos e obrigações, e a gente vai poder se relacionar juridicamente com eles, porque nós somos pessoas naturais, eles são pessoas jurídicas, e só as pessoas é que podem ser titulares de direitos e deveres. O que a gente
tem de chamar a atenção é que, no caso do modelo brasileiro, só quem vai poder participar da formação da vontade política da federação, pelo menos de maneira institucionalizada, são os Estados-membros e o Distrito Federal. Por quê? Porque eles têm participação no Senado Federal. Os municípios, diferentemente, não vão ter esse espaço. Então, eles não vão participar diretamente desse modelo em que a gente tenta identificar a institucionalização para que haja uma participação política efetiva. Como a gente disse, a organização político-administrativa brasileira compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Essa composição, todos autônomos, né, do artigo 18, nos permite dividir, classificar a partir de dois entes político-administrativos, ou, para ser agora mais claro, a partir de duas maneiras de classificar esses entes político-administrativos. Então, a gente pode falar de entes político-administrativos típicos, que serão a União e os Estados-membros, e de dois entes político-administrativos atípicos, que serão o Distrito Federal e os municípios. A União, ou União Federal, é a entidade federativa autônoma, claro, ela vai ter autonomia em relação aos Estados-membros e aos municípios, que funciona como uma pessoa jurídica de direito público interno, tendo competências que vai exercer tanto administrativas quanto legislativas, de acordo com o que vem definido na Constituição Federal. Já os Estados-membros são aqueles entes que estão no conceito essencial de um modelo federal. São eles que vão dar a estrutura para a própria forma de Estado federado. Afinal de contas, quando a gente fala de uma união de estados para formar a federação, ou de uma descentralização para criar estados que formarão uma federação, nós estamos pensando sempre que esses estados serão estados autônomos. Então, de maneira típica, existe a União Federal e existem os Estados-membros. No caso brasileiro, a gente ainda utilizou dois outros entes. Um, que é uma técnica, que é você falar no Distrito Federal. O Distrito Federal não é um estado, nem é um município. Por quê? Porque ele funciona como uma maneira da gente pegar um pedaço do território de um dado país e dizer, olha, ele não vai se submeter a poder político de nenhum Estado-membro. Ele é, aspas, ao mesmo tempo, uma terra de ninguém e uma terra de todos. Afinal de contas, ele se transforma numa divisão administrativo-territorial que vai se auto-administrar e no qual os principais órgãos do governo central estarão funcionando. Então, quando se fala do Distrito Federal, a gente vai ter uma entidade, inclusive, que é uma entidade híbrida, que ora funciona como Estado, ora funciona como município. Por isso que ele não se confunde nem com Estado, nem com município. Tá? A técnica do Distrito Federal vocês encontram em vários países, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Já o município, ele é concebido como sendo uma divisão administrativo-territorial dos Estados-membros. Então, quando eu penso no município, eu sei que o município está dentro de um Estado-membro, é uma organização de natureza política que vai funcionar dentro do Estado-membro. Então, ele é o menor espaço territorial político que a gente vai encontrar dentro do modelo brasileiro. Ele possui autonomia, ele é uma unidade territorial com governo próprio, mas ele se liga diretamente ao Estado-membro da federação. Nós não teríamos uma federação de municípios, nós podemos ter uma federação de Estados-membros e dar a essa federação de Estados-membros autonomia aos municípios, autonomia constitucional para ele fazer parte da federação como ente federado, que é o que acontece no Brasil.
Quando a gente fala, portanto, desses entes político-administrativos, e olha lá o artigo 18 da Constituição, a gente tem que se preocupar com a partezinha que ele fala que são todos autônomos. Aí, quando a gente diz que são todos autônomos, a gente tem que estudar como é que é garantida essa autonomia. Então, o que garante essa autonomia são pelo menos, na verdade, isso aqui é um resumo, né? Mas são inicialmente três ideias centrais. A primeira é a repartição de competências, ou seja, eu tenho competências que serão só da União, eu terei competências que só podem ser exercidas pelo Estado, eu tenho competências que só podem ser exercidas pelo Distrito Federal, eu tenho competências que só podem ser exercidas pelos municípios, como eu tenho também competências que podem, ao mesmo tempo, ser exercida por todos eles. Mas esse sistema constitucional de repartição de competências vai estar definido no texto constitucional, dizendo o que compete a cada um desses entes. Isso se encontra a partir do artigo 18 da Constituição, pelo menos até o artigo 32. Competência repartida, eu tenho que ter dinheiro para fazer face aos gastos que essas competências geram. Então, por exemplo, se eu digo que tanto a União, quanto os estados, quanto o Distrito Federal, quanto os municípios têm que preservar, defender o meio ambiente, eles vão precisar ter receita para fazer face a essas despesas. Então, a gente vai criar também um sistema que garanta a autonomia desses entes. Esse sistema é um sistema de repartição das receitas tributárias, ou seja, os tributos, e aqui eu vou falar de uma maneira não técnica, não é? Os impostos, eles têm que ser cobrados e têm de ser repartidos, divididos para cada um desses entes da federação. É por isso que a gente tem, por exemplo, impostos que são impostos próprios da União Federal. Exemplo, o imposto de renda é a União Federal que vai cobrar. Como eu também terei impostos que serão da arrecadação própria de um Estado, por exemplo, o ICMS, que também vale para o Distrito Federal, eu terei também impostos que serão impostos próprios de um município, por exemplo, o IPTU. Isso são modos de que a gente tenha uma base econômico-financeira para cada um desses entes político-administrativos. Claro, eles não sobrevivem apenas daquilo que eles arrecadam diretamente, mas também eles terão acesso a uma série de fundos constitucionais e de repasses constitucionais. Parte do que a União arrecada tem que ir para os estados, por exemplo, parte do que os estados arrecadam serão divididos entre os municípios, em outro exemplo. Tá? O que importa é que tudo isso esteja definido na Constituição para que a gente garanta o equilíbrio federativo. E a terceira circunstância que também garante a autonomia dos entes políticos administrativos é um princípio que a gente vai criar, que é um princípio da não intervenção. Ou seja, se os entes são autônomos, um ente não vai poder intervir no funcionamento de outro ente. Logo, a possibilidade de uma intervenção, seja uma intervenção federal ou uma intervenção estadual, elas só vão poder se dar por exceção. Então, a gente quer, com o princípio da não intervenção, assegurar que não haja essa intervenção. Mas vamos admitir, em certas hipóteses, a intervenção de um ente político-administrativo sobre outro, desde que haja uma finalidade específica, e essa finalidade específica tem que estar ligada à preservação do próprio equilíbrio da federação. Bom, esse era o modelo que a gente tinha para conversar sobre formas de Estado e criar uma visão geral de funcionamento das diversas hipóteses de formas de Estado, quer um Estado unitário, quer um Estado composto e suas subdivisões.